as principais causas de bradicardia? Então, o que eu tenho que investigar na bradicardia? Então, a gente... Já vou adiantando aqui o que a gente pode pensar, mas as causas de bradicardia a gente tem que ter numa avaliação, o paciente que chega, tô com um batimento mais lento, me encaminharam para cá porque eu tenho uma frequência cardíaca mais baixa. Acho que a primeira coisa, né, Rodrigão, que a gente tem que ver na história é, tem medicação na jogada? Alguma coisa que pode estar justificando. Então, por exemplo, tem usando beta-bloqueador, algum cronotrópico negativo, então beta-bloque, bloqueador de canal de cálcio, né, não de hidropiridínicos aí que a gente acaba tendo, como diltiazem, verapamil, por exemplo. Que mais de medicação que a gente pode estar pesquisando aí, Rodrigão? Outras causas também, já emenda também. Eu diria assim, Zé, quando você tem um paciente com bradicardia, você imediatamente remete à causa daquela bradicardia, né? As causas, elas mudam um pouquinho dependendo de qual tipo de bradicardia. Então, a primeira etapa do procedimento, digamos assim, diagnóstico, é identificar qual que é a bradicardia que você está lidando. Boa. É uma bradicardia sinusal. Perfeito. Então, faz um eletrocardiograma. Ó. É uma bradicardia sinusal, é um bloqueio atrioventricular, é uma fibrilação atrial de baixa resposta ventricular. O que é a bradicardia em questão, né? Boa. A causa mais comum de bradicardia no consultório é a bradicardia sinusal, né? E aí a gente tem... causas extrínsecas e causas intrínsecas que a gente fala, né? Então, fatores externos que causam a bradicardia e fatores intrínsecos do coração. Fatores externos, o principal disparado é esse que você falou. Medicação. Tem um trabalho em pronto-socorro que identificou as causas de bradicardia na população do pronto-socorro, né? Até 30% foi alguma causa medicamentosa, né? Digoxina, beta-bloqueadores, bloqueador do canal de cálcio, antiarrítmicos, propafenona tem um efeito beta-bloqueador, sotalol é um beta-bloqueador, amiodarona, né? Tem uma lista grande, mas eu tô lembrando mais desse. E o timolol? Colírios de timolol. Essa daí a galera fica na dúvida. Tem descrição de bloqueio atrioventricular total com colírio de timolol, né? É um beta-bloqueador, se você usar uma dose muito alta, ele tem absorção sistêmica também. Tomar um certo cuidado. Na prática, é raro que o timolol vá fazer alguma coisa, tá? Donepezila, por exemplo. Verdade. Medicações para Alzheimer. Pacientes idosos, né? São anticolesterásicos, exato. Tem um efeito igual um efeito da acetilcolina, né? Vagotônico. Então, qualquer anticolesterásico, donepezila, galantamina, etc. para Alzheimer. Às vezes a gente até tem que trocar a medicação que o paciente não tolera, né? Então Exato. Também é uma causa comum, né? Os geriatras assistindo aí. As pessoas não lembram, é importante, muito bem lembrado. Enfim, aí, quando você tem as causas de medicação, são essas causas extrínsecas. Outras causas extrínsecas são condições clínicas que fazem bradicardia. Então, por exemplo, o hipotireoidismo, classicamente pode causar bradicardias. Alguns quadros virais, tem relatos de dengue, hoje a gente está com... Qualquer quadro viral pode fazer uma bradicardia viral associada, o mecanismo não é muito esclarecido, às vezes é um distúrbio autonômico transitório, mas... Doença, sinal de Fagé? Sinal de Fagé, é verdade. Foi longe agora, hein? Foi grande, isso aí é tempos de residência médica. Outras causas... Hipotermia? Hipotermia é uma causa importante. Mas aí a gente acaba já vendo outras coisas juntas, né? Justo. Outras doenças cardiológicas intrínsecas, por exemplo, alguma miocardiopatia, pode causar uma bradicardia, por exemplo, uma amiloidose, doença de Chagas, um infarto agudo do miocárdio no cenário do pronto-socorro pode causar uma bradicardia. Lembra do reflexo de Bezold-Jarisch para os infartos de coronária direita, também é uma causa de bradicardia que as pessoas esquecem, né? Outros quadros toxicológicos, aranha marrom, tem alguns relatos, etc. Bradicardia, de uma forma geral, nessa casuística que eu te falei do pronto-socorro, até metade dos casos tinha uma causa extrínseca evidente. Perfeito. Remédio, tireoide, infarto, etc e tal, tá? Então, você tem que afastar causas extrínsecas, elas são responsáveis boa parte das vezes. Às vezes elas estão escondidas na história, né? Anamnese e exame físico. Anamnese e exame físico. E você tem depois as causas intrínsecas, né? Para bradicardia sinusal, a causa intrínseca, por definição, é a famosa doença ou disfunção do nó sinusal, tá? Que é um processo degenerativo relacionado geralmente à idade, em que fibrosa o sistema de condução. O mecanismo é complexo, não é 100% esclarecido, mas existe com a avançada idade em muitos pacientes essa redução da frequência cardíaca e o paciente tem o que a gente chama de disfunção ou doença do nó sinusal. É a causa, digamos assim, intrínseca mais comum de uma bradicardia. Tá? Perfeito. E fora intoxicações que a gente pode acabar tendo, enfim, de outras coisas também. Enfim, às vezes reflexo vagal acaba podendo causar, mas sendo uma coisa mais episódica também, né? Entre as causas extrínsecas muito boas que você lembrou, opioides. Opioides podem fazer intoxicação por opioide e tal. Hipoxemia.
hipoxemia. Essa é uma das principais que a gente tem que lembrar também. A hipoxemia grave, já num cenário quase pré-parada, bradicardia é um sintoma importante, então geralmente tem um quadro clínico Já mais olha óbvio. para o oxímetro. E vagotonia e síncopes vasovagais também fazem bradicardia. Uma causa muito importante de bradicardia, que a gente não falou, que você apontou, é a hipertonia vagal. Um atleta, ele tem um excesso de atividade vagal e pode fazer uma bradicardia sinusal, eventualmente até pausas, bradicardias outras, né, bloqueios atrioventriculares, todas relacionadas à hipertonia vagal, que é uma causa extrínseca bem frequente, especialmente em jovens, mas também em pessoas mais velhas, né? Então, recapitulando, remédios, tireoide, condições extrínsecas agudas, hipotermia, Infarto, hipoxemia, com supra inferior, né? infarto, intoxicações medicamentosas, mais alguns envenenamentos, vagotonia, são causas extrínsecas comuns, até metade dos casos são justificados por isso, senão você vai... Na verdade, o diagnóstico das causas intrínsecas da doença do nó sinusal acaba sendo por exclusão. Exato. Você exclui tudo e o paciente está bradicárdico sem motivo claro. Geralmente paciente mais idoso, né? Geralmente mais velhos, exato. Já teve casos que eu já atendi no consultório que a paciente veio por uma síncope. Síncope é um tema bom pra gente fazer um podcast, hein? Ah, Fica anotado aí. Opa, vou deixar o pessoal lá. Mas então, veio por síncope no fim, chegou bradicárdica no pronto-socorro, sala de emergência, bradicinusal. O que tinha acontecido? Ela torceu o tornozelo, ficou com uma dor muito excruciante e desmaiou. E chegou bradicárdica na sala de emergência, mas assim, uma frequência de 48, também nada muito demais. E no fim, era só vagotonismo por conta do excesso de dor ali. Então, algumas pessoas podem ter, só pra gente ficar atento, não precisa também... Isso é importante, porque se a gente fizer um podcast de síncope, quem viu primeiro o ovo ou a galinha nessas bradicardias no contexto de síncope, às vezes nem sempre é muito claro. Esse é um exemplo perfeito que você deu. De causa e consequência. Bom, acho que de causa de bradicardia a gente pode... tá aí bem, né? E óbvio, quando a gente tem um problema na condução atrioventricular, já pensar em alguma coisa mais patológica, né? Então, eventualmente, um BAV de segundo grau, MOBITS 2 ou um BAVT, aí tem que pensar em degeneração do sistema de condução. A bradicardia sinusal, que é a principal causa de bradicardia no dia a dia, a diferenciação é essa, mas para outros tipos de bradicardia, lembra, a primeira etapa é o eletro, outros tipos de bradicardia, por exemplo, bloqueios atrioventriculares, que a gente vai diferenciar de segundo grau, terceiro grau até, eles também têm causas intrínsecas e extrínsecas, né? A proporção que muda, né? Então, por exemplo, um BAVT, um bloqueio AV total, com uma frequência maior, ele tem causas intrínsecas não reversíveis do que numa bradicardia sinusal, mas eventualmente você tem causas extrínsecas também. Por exemplo, a gente pode ter BAVT no contexto do infarto agudo do miocárdio, você pode ter BAVT no contexto de uma intoxicação medicamentosa, intoxicação por digoxina, por exemplo, é possível. Você pode ter BAVT num cenário de vagotonia pontual. Quem nunca viu um tilt test positivo, cardiorremitório? Deixa de ser um BAV avançado, um BAVT. Você pode ter causas extrínsecas e extrínsecas. E assim como quase todas as arritmias que a gente discutiu nesse podcast, o que define a gravidade maior é a doença de base e não o padrão eletrocardiográfico. Tá? Então, recapitulando, sempre que você tiver com um paciente com bradicardia, é importante você fazer um eletro, identificar se é uma bradicardia sinusal ou é um outro tipo de bradicardia. Dependendo dos tipos, a gente tem causas intrínsecas ou extrínsecas em maior e menor proporção, mas todas, de uma forma geral, fazem a gente pensar que precisa ser investigado a causa. Eu vejo muitos cenários em que, às vezes, você está com BAVT, o pessoal esquece de investigar a causa. Está satisfeito com uma BAVT hipercalemia, e vamos por resolver. exemplo. Hipercalemia é um exemplo. Tem que tomar cuidado. As bradicardias podem acontecer por causas secundárias ou primárias, meio que independente da apresentação. A gente usa ela no raciocínio, mas lembrar de tudo isso. Por isso que é uma doença que o clínico tem que saber, o emergencista tem que saber também. Queria só contar uma breve história aqui de um outro ponto que também pode acontecer para o pessoal ficar atento, que é a síndrome BRASH, que a gente acaba tendo no contexto da emergência também, que é um acrônimo que seria de bradicardia, insuficiência renal aguda, bloqueio AV avançado, no caso, geralmente, choque com hipotensão e hipercalemia. Então, na verdade, nada mais é do que o paciente que às vezes intoxica por beta-block, vem na emergência bradicárdico, hipotenso, uma perfusão no rim, isso leva a uma hipercalemia, e que pode agravar ainda mais o quadro da bradicardia. Então, também um outro conto que dá pra gente acabar aprendendo aqui também. Bela lembrança. Entra no grupo dos remédios também. De novo, medicamentos são muito bons no consultório, mas a gente não acompanha esse paciente toda hora. As coisas acontecem na vida dos pacientes e os remédios que são ótimos, eles podem se tornar em literalmente venenos. Exato.